Nós vamos ler hoje o Evangelho de São João, no capítulo 6, os versículos 16 ao 21. Assim falam: Ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar. Entraram num barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. Depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar, e ficaram aterrorizados. Mas ele lhes disse: Sou eu, não tenham medo. Então resolveram recebê-lo no barco e logo chegaram à praia para a qual se dirigiam. Hoje eu queria falar sobre um chamado em meio à tempestade. Muitas vezes nós temos um propósito de Deus plantado nos nossos corações, e pelo chamado que Ele nos dá, pelo que Ele nos capacita, pelos dons, pelos talentos que Ele nos dá, nós vamos atrás desse propósito, nós vamos atrás do cumprimento desse propósito e da realização de determinados sonhos. Mas muitas vezes, para que esses sonhos se realizem, nós passamos por tempestades, por ventos fortes. Aqui fala que os discípulos de Jesus, eles ficaram aterrorizados. Mas quando Jesus fala não tenham medo, e eles pela fé deixam que Jesus entre no barco de volta, aqui fala que logo chegaram à praia para a qual se dirigiam. O que é que isso me traz à tona? O que é que isso significa para mim? Isso significa que momentos de tempestade nas nossas vidas vão acontecer, muitas vezes vão acontecer para que haja uma capacitação nossa para o reino de Deus, para que haja um amadurecimento nosso nos nossos tratos com as pessoas, para que haja uma maior profundidade em Deus pela fé, não pelas experiências de outros, mas pela nossa própria fé e pelas experiências que nós temos com Deus. Então muitas vezes isso vai acontecer. Tempestades, ventos fortes virão, mas logo passarão. O que me vem em memória é que Jó teve uma vida próspera durante 70 anos. E os relatos históricos contam que Jó passou um ano no deserto. No deserto, o que eu digo, em doença, perdeu sua família, a sua mulher o amaldiçoou. Mas depois, no final do livro de Jó, fala que ele teve em dobro tudo o que ele tinha. E ele viveu mais 140 anos. O que é que isso me diz? Isso me diz que Jó viveu 70 anos. Viveu um ano de tempestade e ventos fortes. Mas logo passou e ele viveu mais 140 anos. Com tudo em dobro. E me lembro também de Paulo, quando saiu de Cesareia para ir até Roma. Paulo, ele teve que enfrentar uma tempestade, assim como os discípulos. E já não bastava, ele enfrentou também uma serpente que tentou picar Paulo. E além disso, teve que ficar preso em uma ilha por um período de tempo desfavorável a ele. Mas Paulo, enfim, chegou a Roma. Você, querido, e eu, mesmo diante de tempestade, de ventos fortes, assim como Paulo, assim como Jó, passaremos logo pelas tempestades. E o cumprimento do propósito de Deus nas nossas vidas acontecerá de maneira plena. E toda a tempestade vai ter servido para que nós estivéssemos completamente imersos no amor e na graça de Deus. Deus te abençoe.